country chegou pra rainha. O que a gente já desconfiava realmente veio aí. Vamos falar nesse vídeo sobre o Act 2 da Beyoncé e tudo que a gente sabe até agora e, claro, algumas previsões que eu trouxe aqui pra vocês. Bora lá? The first pop. Lembram do Grammy? Ele já foi uma prévia pra gente do que viria por aí. Depois de uma semana, a Queen Bee soltou aí o anúncio do Act 2. Durante o Super Bowl, neste último domingo, dia 11 de fevereiro, a Bey participou do comercial da Verizon, né, onde eles tentavam ali quebrar a internet. Pra mim era só soltar a continuação de telefone que já teria quebrado, né? E aí, várias coisas eles estavam fazendo, até que no final ela fala o seguinte: eles estão prontos, solte a música nova. E pronto, e veio o anúncio em todas as redes sociais, e já de cara duas músicas, né? 2 singles de cara, mais o trailer. Ato 2, por que não duas músicas? Inclusive, agora temos Beyoncé na Twitch, né? Beyoncé virou gamer agora. O boato de que o comercial da Verizon ia passar na Sphere, né, não foi concreto, mas ele foi referenciado ali no meio, na parte que a Beyoncé fala on the Sphere, né, lá em cima lá daquela bola gigante. Aquela estrutura enorme. Ainda no comercial, antes de iniciar a nova era, a gente teve aí um gostinho dos últimos visuais da era Renaissance, com ela toda de vermelho saindo, performando My House ali com os dançarinos, numa versão do figurino do Ato 2 da turnê, Beyoncé não dá ponto sem nó. Não, e vale lembrar que os comerciais dessa época do Super Bowl, né, são caríssimos. Ou seja, a Beyoncé não veio pra brincadeira e sim, ela faz as coisas quando a gente menos espera. Não, e o melhor, eu fiquei sabendo pelo meu namorado, porque eu tava doente. Então, o carnaval me deixou doente. Ele me ligou na hora que ela lançou no Instagram e eu corri pra ver e já aquela furdúncio de notícias. Você não sabe pra onde vai, você não sabe o que acreditar, você não sabe se posta, você não sabe se ouve a música, você não sabe se anota pro roteiro do vídeo. É uma confusão, mas é gostoso, né? Falando dos singles que foram lançados, o primeiro foi Texas Hold'em, né? Que é o carro-chefe aí do Ato 2. É uma música bem característica do gênero, né? Logo nos primeiros segundos assim você já percebe que é country. E o outro single que é 16 Carry Ages, certo? É uma coisa mais sentimental, ela bota ali algumas coisas do passado e é uma música mais calma comparada a Texas Hold'em. Os vocais, imagine isso ao vivo, né? Eu espero que não demore muito, como demorou muito no Renaissance, foi só com a turnê, mas que música difícil de cantar. A Texas Hold'em, né, é a nossa Break My Soul, é a animadora do rolê. É pra liberar, pra dançar, pra curtir, release the hatch, porque no final tudo termina em cachaça. E como curiosidade, a Rihanna Giddens é quem toca o banjo nessa canção e ela tem aí o movimento de tentar recuperar essa parte da cultura negra, né, na música country. Já a outra, 16 Carats, como eu falei, é mais calma, é mais sentimental, trata aí das coisas que ela teve que deixar de lado para focar na sua carreira, o tempo que ela perdeu, o tempo que ela não tinha para cuidar de si mesma. E o trecho, não tenho tempo a perder, tenho arte para fazer. Resume bem isso que eu falei, né? Indo em contrapartida do Renaissance, que teve aí um anúncio, né, do single antes de lançar definitivamente, o Ato 2 vai ser lançado no dia 29 de março, mesmo dia, por coincidência, que o Renaissance, quando foi lançado, lá em 2022. E como outra coincidência, que eu sei que todo mundo já falou aí, né, teve página que vendeu isso como notícia, que o dia do lançamento teria a ver com o aniversário de Salvador, que cai na mesma data, né, 29 de março. Eu realmente acredito que isso não tenha nenhuma ligação, tá? É apenas uma mera coincidência, até porque o ritmo country, ele é muito característico dos Estados Unidos. O mais provável que tenha sido, realmente, pode ser a interligação com outro ato, como também a data, que é estratégica, né, gente? Uma sexta-feira aí, muitos artistas lançam hoje singles numa sexta-feira, até por conta das paradas, por conta de N coisas. Então eu vou mais por esse lado da estratégia. E por que country, né? Bom, Beyoncé, como vocês sabem, é do Texas. Então nada melhor do que ela falar sobre country. E ela já referenciou country em cowboy, chapéu, cavalo em diversos projetos. Dead Lessons, que tá lá no Lemonade, já foi uma coisa experimental, né, que deu muito certo. E a performance no CMA polemizou demais. Vocês lembram de toda aquela repercussão negativa de haters, de pessoas que não aceitavam uma pessoa preta cantando country? Então, agora ela voltou
com tudo e só pra isso, a princípio, né? O que a gente imagina que vai ser. Então, não duvidem e não se surpreendam se tiver tentativas de boicote, se tiver muito hate. Gente, isso vai ser normal, a Beyoncé tem plena noção disso. E ela com certeza está preparada para combater tudo isso daí. Inclusive, essa apresentação do CMA, nessa repercussão, ela é um dos motivos para a Beyoncé estar lançando um álbum do tipo, que já foi confirmada pela S. Devlin, né, a cenógrafa, que vem acompanhando ela aí nas últimas turnês. A S. Devlin deu uma entrevista para a Vogue britânica em novembro do último ano, 2023, onde ela falava mais sobre isso. Alguns trechos sobre o que ela disse nessa parte. Ela quer mergulhar e está com muita fome de significado. Ponto. Beyoncé estava interessada em country. Acho que ela teve uma experiência muito ruim em uma premiação de música country e queria pesquisar suas raízes afro-americanas. E essas raízes afro-americanas e essas referências, se vocês lembram, claro que está muito mais vivo por causa da Renaissance World Tour, já estavam presentes, tanto na turnê quanto em outros projetos, como eu já disse. O cavalo que vem na capa de Renaissance, a coleção Rodeo da Ivy Park. E a S. Devlin ainda disse que ela tinha gravado vários filmes durante o lockdown ainda não lançados. Ou seja, né, essa parte a gente deixa de lado, os visuais e o audiovisual e todo esse rolê que a gente já tá cansado de saber. E essa interligação, essa possível interligação entre os atos e um possível lançamento de um filme de tudo depois dos 3 atos é uma possibilidade. Aí vem a Tina, no mesmo dia do lançamento desses 2 singles, falar que ela ama esse disco há anos, confirmando mais ainda que já tem muita coisa gravada há muito tempo. Mas o principal, ela quer ressignificar, ela quer trazer de volta as raízes negras, as contribuições negras na música country. Origens essas que foram apagadas na história, que a gente tá cansado de saber. É pegar um holofote, jogar nisso, instigar os debates, trazer artistas que não tiveram reconhecimento na época, como ela fez com o Renaissance. O remake de Break My Soul com a Madonna foi um exemplo claro disso. Ela ressignificou a música. Ela tirou todos aqueles artistas brancos que eram citados e trouxe a todas as artistas negras e mulheres. Trazer um renascimento para esses gêneros que teve a contribuição dos negros apagada. E é daí que a gente parte para falar exatamente sobre a country music e suas raízes. Eu trouxe aqui um conteúdo muito legal que eu pesquisei para fazer esse vídeo. Bora lá! Quando você ouve o termo música country, quem te vem em mente? Dolly Parton, Taylor Swift, Luke, Carrie Underwood, Shania Twain. Quando você pensa em festival de música country ou até mesmo premiação, o que você imagina na plateia, no público que está assistindo? Qual é o estilo dessas pessoas? E não é culpa sua associar tudo isso a pessoas brancas, porque realmente foi o que foi feito ao longo dos anos. E até eu associava, até pesquisar, e tô trazendo aqui pra vocês. Isso aconteceu exatamente pelo apagamento da contribuição desses artistas que foram pioneiros no gênero. A origem desse gênero musical está totalmente atrelada à construção dos Estados Unidos, que na época incentivava imigrantes a virem para o país em busca de terra para ali expandir para o oeste, né, do país. Os imigrantes que chegavam pelo leste do país, de diversas partes do mundo, né, eles seguiam essa orientação de ir para o oeste, mas acabavam indo pelo sul. Então pegavam o sul, alguns estados como Alabama, Louisiana, Tennessee, e depois pegavam um pouquinho do sudoeste, ali com estados como Texas e o Arizona. E foi justamente nessa parte sul e sudoeste que o gênero surgiu, com os moradores novos em busca de terra e ouro, né, cantando, construindo o país e começando ali o gênero com alguns instrumentos. Guitarra, banjo, gaita e violino são os instrumentos característicos desse gênero que surgiu lá por 1920, mas só ganhou popularidade na década de 40. O country, ele é um gênero construído tanto por brancos quanto por pretos. O banjo, por exemplo, é um instrumento que veio da África, o violino é um instrumento que veio da Europa. O que não podemos esquecer, claro, mesmo sendo uma construção conjunta, é que teve esse apagamento da contribuição dos negros e é por isso que a gente não tem referências de pessoas pretas no country. E é por isso também que se você pesquisar no Google cantores country, melhores cantores country, vai dar só branco, porque esse ritmo foi tomado para eles e vendido dessa forma. E essa contribuição não se limitou só nos instrumentos, mas sim nas próprias canções. Porque enquanto a galera estava chegando nos Estados Unidos,
muitos escravos também no meio ajudando ali a construir ferrovias e a construir o país como um todo, né? Principalmente nesses estados mais distantes, mais pro sul. Nesse tipo de trabalho, eles cantavam. Eram conhecidas como as cantigas de trabalho. Então, nessas formas de trabalho, tinham essas cantigas, tanto para contar histórias, né? Quanto para compartilhar informações secretas e ajudar outros escravos a fugirem. Isso vem lá de muito antes de 1920. Isso é a base do country. Como quase tudo tem origem no blues, né, outro gênero musical, o country não seria diferente. Até porque antes ele era conhecido como bluegrass, que hoje é tido como um subgênero. Há também outros subgêneros para o country, como americana, que é como se fosse um country alternativo, country progressivo e muitos outros. Além do blues, o country também foi influenciado pela música celta. E quais foram os primórdios? Como que isso começou a se popularizar lá nos Estados Unidos? Bem, segundo a história, foi devido ao Ralph Peer, um caçador de talentos e produtor, que foi pioneiro em gravação de música em campo. Ele levou todo o instrumento para o sul do país. Com isso temos John Carson, que ele é amplamente considerado aí como o primeiro a gravar músicas para o gênero, 2 músicas para o gênero country, com vocais e letras, graças ao Ralph Peer. Isso oficialmente, tá? Vamos lembrar aí das questões da época e tudo mais. Mas a popularização efetiva se deu mais por 2 outros artistas, que foi o Jimmie Rodgers e outro que foi um trio da família chamado The Carter Family, ambos gravados pelo Ralph Peer. Bom, o Jimmie Rodgers, ele morreu muito precocemente, aí pelos 30 anos, pelos 35 anos, e ele é considerado o pai do country. Mas a influência dele veio das cantigas de trabalho que eu acabei de falar, porque na juventude dele, ele trabalhou na construção de ferrovias, junto com outros trabalhadores, em suma, afro-americanos. E esses afro-americanos, né, trouxeram essa influência para ele das cantigas de trabalho, e também ele foi muito influenciado pelo blues, né, pelas palhinhas ali de blues. E o outro trio que eu falei, que é o primeiro grupo aí de country na história, The Carter Family, que é composto pelo casal A.P. e Sarah Carter, né, foi composto, e pela irmã da mesma, Maybelle Carter, que era casada com o irmão do A.P. A Sarah Carter, ela foi considerada a primeira mulher cantora do gênero. Influenciou todas as outras. Vão lembrar de algum nome aí? The Carter Family? Muita coincidência, né? Será que vai ter alguma referência aí? Mas eles foram responsáveis aí por lançar as primeiras gravações do gênero e tentar, né, popularizar ainda mais isso, que foi o que realmente aconteceu. Um gênero que nem era conhecido na época deles como country, e sim como hillbilly. Tem aí uma tradução para caipira. Outro fator também que influenciou nessa popularização do ritmo foram os filmes de faroeste, né? O Bang Bang, que a gente está acostumado, né? Eu já assisti alguns. E claro que a Beyoncé referenciou ali alguns dos 2 visualizers que ela soltou lá no canal. E como que os brancos levaram a melhor nessa e tiveram mais sucesso? É simples. A escravidão, a segregação racial que só foi acabar em 1960, todas essas questões da época influenciaram para que isso acontecesse. Nada igualitário. E tinha também os programas de menestréis, que eram alguns brancos faziam blackface, né, para satirizar como as pessoas afro-americanas cantavam e tocavam banjo. Então, outros brancos assistiam esses brancos fazendo blackface e satirizando o povo preto que cantava lá no sul. Até porque pretos e brancos não podiam ocupar o mesmo espaço na época, né? E, mesmo que de forma horrível e satírica, nenhum dos pretos foram creditados em sequer nenhum desses programas, e não foram creditados nisso, como também em diversos outros casos, assim como cantores famosos como Hank Williams, que foi orientado pelo Rufus T. Top Payne, Johnny Cash, famosíssimo no meio, que aprendeu muito com Gus Cannon, e a própria Maybelle Carter, do The Carter Family, que se inspirava e tinha aí como ídolo o Lester Riddle, que era um guitarrista negro. Então você já vê aí, já começa a perceber como muitas contribuições das pessoas pretas não foram creditadas em nenhum momento. E além disso tudo, devido à comercialização, quando começaram a ver lucro nessas gravações dessas canções, começaram a setorizar as vendas. Blues e gospel era mais tido como black music, e o country foi vendido como música de pessoa branca. Ou seja, o conservador branco lá do interior, patriota dos Estados Unidos,
jamais ele ia querer apoiar a música de pessoas pretas. Então, era mais fácil para ele comprar música country. A comercialização, esse marketing foi o grande responsável por isso, dentro ali, claro, das questões da época. Por isso, eles usurparam, eles moldaram o estilo para eles, quando na verdade era de todos. E olha como a história é, né, gente? Mesmo dentre tudo isso que eu falei, ainda tinham pessoas pretas que tentavam sucesso. Uns conseguiram, outros nem tanto. Eu trouxe alguns aqui. O primeiro é o DeFord Bailey, que é um gaitista pioneiro aí no gênero. Tem duas canções que sobressaem como Foss Chase e Pan American Blues, quando ele imitava com a gaita o som de um trem. Vou deixar um trechinho aqui. Ele foi o primeiro artista afro-americano a performar ali no Grand Ole Opry, que é a casa de shows mais conhecida, voltada justamente para o gênero country. Outro é o Charley Pride, que teve as suas primeiras canções divulgadas aí sem citar a cor da sua pele, justamente para poder vender e ser mais aceito. E foi o que aconteceu. Ele tem mais de 30 músicas em número 1 nas paradas de country e já foi eleito como o melhor cantor de country music. Então, de todos, ele, sem dúvidas, é o mais lembrado. Outro que teve uma boa visibilidade foi o Darius Rucker, não tanto quanto o Charley Pride, mas ele foi muito influenciado pelo Charley. Ele conseguiu aí músicas em número 1. A Linda Martell também tentou carreira aí na música country. Lá em 69, ela teve o seu primeiro disco lançado, seu primeiro e único. E isso que ela foi a primeira mulher preta a se apresentar no Grand Ole Opry. Mas mesmo assim não adiantou. Ela não foi aceita, eles não aceitavam uma mulher preta cantando country na época. Isso já em 69, indo para a década de 70, para vocês verem como não é muito distante. O Stoney Edwards também atingiu aí uma carreira estável, não tanto quanto o Charlie novamente, mas conseguiu ter um certo sucesso dentro ali do nicho dele. O Ray Charles, famosíssimo, incrível, lenda, né? Ele teve aí álbuns na vibe country também, que era um gênero que ele já falava abertamente, que ele amava quando criança, e o álbum dele é considerado um dos melhores de todos os tempos. Tá? Marquei aqui outros também, como Big Al Downing, Clive Francis, The Pointer Sister, e também a mais nova, que a gente vai falar um pouquinho mais dela depois, a Mickey Guyton. E após eu citar esses artistas, a gente volta pro papel da Beyoncé nisso, que é realmente trazer essa voz, trazer esse público em evidência, jogar o holofote neles. Não só como preta, mas como mulher preta. Porque a Linda Martell sofreu muito por ser mulher, mas o Charley Pride, que teve um sucesso com muita luta, não sofreu tanto por ser homem. Olha como o quão é importante o álbum da Beyoncé, totalmente country. Agora chegou a parte que eu mais gosto, que eu vou até colocar o óculos, que são as previsões. Bora prever, bora viajar e teorizar aqui do que pode, do que não pode acontecer aí no ato 2, tá? Opa, 22 não, no ato 2. Bom, pro álbum a gente sabe que a gente não tem a capa, a gente não tem um nome, a gente não tem a quantidade de músicas e muito menos os títulos das outras faixas, com exceções dessas duas que ela lançou, né? Óbvio. Pro nome, já tinham boatos há um tempinho aí falando que seria Enlightenment, uma coisa meio iluminação. Mas agora também estão falando que pode ser Americana. Acho o nome muito bom, acho o nome muito legal, vamos ver. Eu gosto demais de Enlightenment, que segue uma vibe Renaissance. Das faixas, estão também dizendo que pode continuar tendo a mesma quantidade do Renaissance, como 16 músicas. Será? Ainda nas faixas. E eu acho que a gente vai ter muita balada, que é esse som bem vibe 16 Carriage. Indo desse ponto, dessas duas músicas que são diferentes, mesmo fazendo parte do mesmo gênero, há boatos de que pode ser um álbum duplo. Um lado bem mais animado, Texas Hold Up, uma coisa mais soul, vamos curtir, vamos dançar. E outra mais sensível, mais contando histórias, lembrando o passado, que é essa característica do country mesmo, né? Seria tudo demais, o que vier tá lucro pra mim, essa aí eu gostei dessa ideia. Influência de jazz e blues a gente já sabe que vai ter, porque o country foi baseado, né? Blues, celta, etc. Mas será que a gente vai ter um pouquinho de rap? Notaram ali em 16 Carriage que tem um
um tiquinho de rap ali, né? Será que a Beyoncé vai trazer, tentar misturar isso, ou tentar trazer outro ritmo pra ficar uma coisa totalmente unique? Eu tô apostando aqui que a gente vai ter samples aí, talvez da Linda Martell, que não teve o reconhecimento na época que deveria ter tido, o Charlie Pride e talvez o The Ford, né? Eu acho que pode ter aí uns samples, ou talvez até umas releituras. Será que vai ter algo novo com as Dixie Chicks? Algum remix, alguma coisa assim? E muito se fala em Jolene, né? Será mesmo que vai ter alguma coisa? Eu vou até tirar o óculos pra gente comentar sobre. Dolly Parton, será que vai ter algum remix, alguma releitura? Eu acho bem previsível, tá? Vamos ser bem sinceros, eu acho bem previsível e não sei se segue a narrativa do álbum. Mas se acontecer, eu acho talvez estratégico para ter uma certa aceitação nesse meio ultra conservador, trazer uma nova releitura, igual ela fez com Break My Soul com a Madonna. Seria legal também, uma nova cara para Jolene. No Renaissance a gente teve 3 parcerias aí, 3 feats, os 3 com pessoas pretas: Quincy Jones, Bean e Teams. Então é bem provável que mantenha essa linha, né? Eu trouxe aqui alguns artistas da atualidade do country, artistas negros, pra gente tentar chutar aqui alguém. A Mike Guyton, que eu já tinha falado, é muito nova, é muito recente e ela já sofreu muito com o sexismo desse meio country. Outro exemplo excelente é o casal The Warren Tweety, que teve indicação no Grammy recentemente. Ele segue uma vibe mais American Roots, que é um gênero atrelado ao country. Então, por que não uma parceria com os dois? Seria demais, demais, demais. Eu trouxe outros aqui só pra citar, mas se você quiser pesquisar depois, super recomendo. Bora lá. Kenny Brown, Jimmy Allen, Britney Spencer, Will Jones, The Nietzsche e The Kentucky Gentlemen. E tantos outros aí, artistas negros que lutam diariamente para manter e serem reconhecidos dentro desse gênero musical tão nitidamente branco. Vocês conseguem perceber a ligação com o Renaissance? Mesmo sendo country, ainda tem elementos prateados, até na capa de Texas Hold'em. Aí também o outdoor, que lembra o quê? Lembra Break My Soul, os outdoors dos visualizers de Break My Soul. E esse outdoor também já mostra a sensualidade, que só ela consegue trazer. É pra chocar os conservadores em dose dupla. E aí vem outra teoria, de que o Renaissance, na verdade, ia ser um álbum só, né? Não teria esses 3 atos. E que seria uma mescla entre dance e country. Até porque a capa tem um cavalão. Faz sentido, né? Mas será que o cavalão vai estar na capa? Será que o Renai ele vai acompanhar a Beyoncé nos 3 atos? Com 3 versões? Outra teoria, meu Deus do céu. Capa do jornal lá da parceria com o Travis, lembra? Da Covid e tudo mais. Olha essa capa. Deram um zoom. A página tem um cowboy ali, uma espécie de cowboy na imagem. Qual que é o número da página? 29, o dia do lançamento do álbum. Você tem noção? Se você tá vendo esse vídeo e não é fã da Beyoncé, vocês têm noção de como a gente sofre? Vocês têm noção de como a gente surta? A gente, cara, facilmente... Não, facilmente não, daí já é demais. Entraria no FBI, bora montar alguma coisa, porque a gente tá perdendo tempo, porque a gente tá muito investigativo. Pra tour, eu realmente não consigo imaginar como vai ser. A única coisa que eu consigo, assim, imaginar é Daddy Lessons. Eu quero ver Daddy Lessons sendo performado novamente. Se tiver isso, pra mim tá ótimo. Claro, tá sendo uma turnê, que a Beyoncé é muito boa em turnê. Ela pode lançar um álbum de jazz, fazer uma turnê que ela vai fazer sucesso. Mas a ideia que ela quer trazer, a revolução que ela quer trazer com esse álbum, vai ser muito maior que qualquer número 1 que ela tiver com esse álbum. Eu acho também que a Bee vai pegar um pouco aí de referências com a Solange. O último álbum dela, se vocês lembram, lá em 2016, se eu não me engano, cara, tinha várias referências da cowboy. Você já vê que a vibe é de família real mesmo, essa vibe de country. E eu também queria muito uma performance dela em alguma premiação. Eu sou meio fãzinho de premiação, gosto de assistir, então seria legal, mas se não tiver, né, que é bem provável. E o Renaissance, que foi o Renaissance, não teve. Ela tem aparecido muito aí. Todo dia foto nova, uma coisa atrás da outra. Então, talvez seja diferente. Quem sabe a gente tem uma performance mesmo antes da possível turnê. E ainda falando em premiações, o DIP, na época, falou que a Beyoncé ela foi boicotada ali pelo comitê de country do Grammy com Daddy Lessons, que não deixaram que ela fosse indicada em nenhuma das categorias específicas do gênero. Então a gente vê aí que falta muito reconhecimento, mas mesmo assim já tiveram artistas
negros do country que ganharam. O Charley Pride, né, que é o maior nome entre eles, que já teve 3 nomeações, ganhou 3, apenas uma no gênero country. O Darius Rucker tem um Grammy. O Ray Charles, apesar das 17 vitórias e tendo lançado aí álbuns de country, nunca ganhou nenhum Grammy com country. E a Mickey Guyton teve indicações específicas na categoria de country, mas não ganhou nenhuma. Falando desse boicote com Daddy Lessons, a Alice Randall, que é a primeira negra a colaborar aí nas composições de um disco country número 1 da artista Trisha Yearwood, ela explicou num vídeo a importância da canção Daddy Lessons para os dias da atualidade e como ela é bem formada, bem composta. Apenas assistam esse trecho. You've got the evangelical Christianity, you've got the guns, you've got the sense of the road, you've got the sense of the past, you've got the compensation of family. All the things that we want to see in a great country song are there. Beyoncé is a very important country artist too. Há dúvidas? Eu acho que não. Agora vamos pro trailer, vamos analisar cada momento ali do trailer, porque a gente sabe até então, né? Bom, o trailer do Renaissance, ele já teve características muito óbvias de cowboy, de country. Agora esse a gente tem uma Beyoncé voltando ao Texas, voltando à sua origem, como se estivesse voltando às suas raízes realmente, com o álbum Country. O trailer foi dirigido pela Nadia Lee Cohen, que é uma cineasta aí que gosta muito de conceito. Quem mais que gosta de conceito? Beyoncé, né? Então se deram muito bem aí. Ela tem uma característica bem assim surrealista nos seus projetos, traz a crítica para a vida urbana e tem bastante paisagens, porque além de cineasta, ela também é uma fotógrafa. Ela mesma disse que o trailer foi inspirado no filme Paris, Texas, que é um filme dirigido por Wim Wenders lá em 1984, e ele retrata aí um homem que na juventude era cowboy e agora ele tá solitário, perdido, sem memória, no sul dos Estados Unidos, até que ele é encontrado pelo irmão dele e ele tenta se reaproximar da família, do seu filho, e também, claro, recuperar a memória. E o penteado da Beyoncé na capa de 16 Carats é bem parecido com o penteado da atriz, uma das principais ali do filme. Também foi dito aí que a Mary Florence Brown integraria o time de direção de arte e ela já trabalhou em vários projetos, como o clipe de Olivia Rodrigo, Get Him Back, o clipe da Megan Thee Stallion, Katy Perry com Cozy Little Christmas, e ela mesma disse o seguinte: estamos pensando nisso há mais de um ano, uma das minhas coisas favoritas que já fiz na direção de arte. Isso só aumenta a nossa expectativa aí com esses visuais, que além dos visuais devem integrar também interlude, vídeos para mídias sociais, visualizers e outras coisas também. E como eu já disse, tem gente teorizando aí que esse visual completão vem depois de todos os atos, que é tudo meio que interligado. Então se for isso mesmo, vai ter tempo e a gente vai ter que esperar aí o lançamento. Voltando pro trailer, dirigindo um táxi, não entendi muito bem o porquê, mas a cor é amarela. E qual outro clipe muito marcante na época aí, nos anos 2010 aí, 2000, da música pop, com uma das maiores promessas, tem um carro da mesma cor, Telefone. Então é possível talvez aí um feat com a Lady Gaga, talvez uma continuação de Telefone, talvez até com outro artista. E o cenário que elas fogem no Telefone, no finalzinho, é bem similar ao cenário que tá no trailer que a gente viu. Olha a comparação aí. No frame inicial, a gente vê a placa ali com o nome de um dos singles que foi lançado, né? Texas Hold'em. Embaixo tem Hemisphere 68. Hemisphere 68. E eu pesquisei e descobri que tem relação com uma feira mundial de cultura regional que foi realizada em 68, lá numa partezinha do Texas. Essa feira foi realizada justamente para atrair mais turismo para a cidade. Essa feira não aconteceu só lá, aconteceu já em vários outros países, tem um período aí de 2 a 3 anos e reúne outros países também. Essa de 68 ocorreu de 6 de abril a 6 de outubro do mesmo ano. Só que tem uma curiosidade, começou 2 dias depois da morte do Martin Luther King. Então será que a gente vai ter referência a alguma coisa desse período? E pode ser também referência ao lugar lá no Texas que foi realizada essa feira, porque após essa feira, esse lugar se tornou um distrito ali, com lugares para você visitar publicamente. Tem hotel, outras coisas para você comprar, mas tem 3 parques lá que você pode visitar. E um deles é o Tower Park, que tem a Tower of the Americas, onde você tem uma visão 360 da região. Então vamos ver como que vai ser isso daí. Ainda no trailer, tem 3 músicas que são tocadas. A primeira é Laughing Yodel, do Charles Anderson.
O Charles Anderson, ele é um dos pioneiros no blues. Ele nasceu lá em 1883, no estado Alabama, o estado do pai da Beyoncé. Apenas um curto trecho da música em si, que tem outros trechos do Charles rindo ao ritmo da música. E essa yodel é uma técnica do country, né? Muito utilizado por vários artistas. Vou deixar um trechinho aqui para vocês ouvirem como que é. A próxima música a gente vai lá para os anos 60, Green in Your Face, do Son House. Don't mind people grinning in your face. I said, bear this in mind, a true friend is hard to find. O Son House foi um cantor e um guitarrista de blues. O trecho utilizado na tradução diz o seguinte: não importa as pessoas rindo da sua cara, basta ter isso em mente. Então, claro, uma motivação pra ver o que ela tá fazendo agora, porque é um álbum country, então não importa o que as pessoas vão falar. Até sua família fala de você, até sua família vai te criticar. Apenas faça o que você acha necessário. Depois vem Maybelline, que eu pensei que seria uma ordem cronológica, mas não. Foi a terceira música, mas é uma música de 1955 do Chuck Berry, o famoso pai do rock and roll. Oh, Maybelline, can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? Essa música, apesar de ser do rock and roll e ser muito bem falada e muito conhecida nesse meio, ela é uma versão de uma música country. A música chamada Ida Red, do Bobby Wills and His Texas Playboys. The snow is white, the parlor is pleasant on Sunday night. Ida Red, I'm plumb full about Ida Red. É mais sobre country do que realmente rock and roll. A música do Chuck, inclusive, ia se chamar Ida Mai, só que, por causa de direitos autorais, a gravadora ficou com medo e chamou Maybelline. E Maybelline também lembra até o nome de uma integrante do The Carter Family. E Maybelline e Ida Red são personas femininas que são tratadas nas duas músicas ali. O trecho trocado na música é: Maybelline, por que você não pode ser real? Ah, Maybelline, por que você não pode ser real? Você voltou a fazer coisas que costumava fazer. E o que a Beyoncé tá fazendo? Não preciso nem falar mais nada desse trecho aqui, né? Tá bem óbvio, tá bem claro. E na música também fala sobre um Cadillac. Um Cadillac rodando na estrada aberta. Estrada aberta, cenário bem parecido com o trailer. E eu não tenho certeza se é um Cadillac realmente que aparece no trailer, tá? Eu não sou péssimo com marca de carro. Mas pode ser. Então quem saiba aí, comenta aqui que eu quero saber também. Comparando as três músicas e os três artistas, a gente tem algumas semelhanças. Os três são negros e são influenciados pelo blues. E o Son House, inclusive, né, era um cantor de country blues. Com exceção do Chuck Berry, os outros vieram do sul dos Estados Unidos, berço da música country. É isso, por que não uma referência a Maybelline também no álbum? Por que não uma nova versão? No trailer também temos uma placa que aparece a Rádio Texas, que eu acho que é uma referência a Grand Ole Opry e a toda essa movimentação para transmitir quando a rádio chegou nos Estados Unidos. E a gente vem acompanhando aí ao longo do trailer um senhorzinho indo se encontrar com outros para olhar alguma coisa. Quando ele chega, tem algumas pessoas lá. Entre essas pessoas, apenas homens. Não sei se é uma referência aí a esse conservadorismo. E temos três homens pretos ao fundo, que eu não sei se é uma crítica, pode ser uma crítica, né, ao fato dos pretos ficarem de lado na música country. O que aparece na frente primeiro, ele já apareceu em outros projetos da Nadia e ela chama ele de Jeff. E os da frente tem umas roupas mais diferentes, com terno, né? Parece que tem uma certa influência ali naquela região. E o senhor que a gente vai acompanhando aparece com um bonezinho de qual cor? Vermelho, a mesma cor do boné do ator principal do filme Paris, Texas. E também a mesma cor atrelada aos republicanos, que a gente tem o principal personagem hoje, Donald Trump. Já vê aí como a coisa é um pouquinho mais louca, né? E como aquele outdoor, que depois eles estão olhando, chocou de uma certa forma, porque, né, a roupa que a Beyoncé tá e uma artista negra. Então, cara, e bem que, apesar de tudo, eles foram olhar o outdoor, né? Mais um por acaso aqui, uma coincidência, são 8 homens. O álbum vai ser qual? O 8º de estúdio. Also B8. O cabelo platinado continua. Será que a gente vai ter a Bia aí com o cabelo platinado ao longo desse ato inteiro?
Pode ser uma possibilidade. Vendo aqui, antes de concluir o nosso vídeo, o Renaissance ter vindo como primeiro ato, eu acho que foi até uma forma de aceitação, que é mais popular, né? Agradou mais o público e deu voz a esse projeto de 3 atos. Agora vem o country, que é uma coisa mais regional dos Estados Unidos e que com certeza vai ser muito revolucionário no que ela se propõe a fazer. E já tá sendo, né, número 1 aí nas paradas de country. Essa mulher não cansa de surpreender a gente. E ano que vem o Grammy vai estar daquele jeitinho que a gente gosta. E é isso. Vai ser polêmico, vai ser representativo e o melhor, vai ser necessário. Vamos aí com Beyoncé provando novamente que é capaz de navegar entre os gêneros musicais, fazer o que ela quer, ser capaz de dar voz e oportunidade para outras pessoas e ainda continuar relevante na indústria. E o nosso papel como fã é apoiar e tentar conhecer essa história, tentar conhecer outros artistas de uma realidade que foge da nossa, inclusive da minha, que não era muito fã de country, mas agora estou escutando muita coisa que eu nunca tinha escutado e estou adorando. Apenas se permitam, ouçam, descubram outros artistas, porque música é música. A música não deve se limitar ao gênero musical. E é isso, eu trouxe aqui as informações que eu pesquisei, eu gostei muito de fazer essa pesquisa, conheci muita coisa e eu espero poder voltar aqui pra gente comentar mais coisas que vão sendo lançadas aí e mais teorias. Por hoje é isso, eu espero vocês no próximo vídeo e muito obrigado. Até mais.